Estamos começando hoje o Odontolunes. Como o tratarias? Fazemos o Odontolunes às 10 horas de horário de Madrid, em castelhano, e às 10 horas horário de Brasília, em português. Então espero que todos possam aproveitar bastante o dia de hoje. A ideia que queria comentar hoje seria o tratamento em adultos. E para isso selecionei um caso bastante interessante para este tratamento. A ortodontia hoje em dia dispõe de muitos artifícios para que possamos executar nossos tratamentos. Hoje em dia, utilizar os microtornilhos, os tratamentos com aparelhos autoligados, o diagnóstico, o planejamento está muitíssimo evoluído. Então temos muitas condições de tratar os pacientes adultos e pacientes com problemas importantes. Num planejamento é fundamental estar consciente do problema de articulação temporomandibular e ter isso em conta quando atendemos os pacientes adultos que muitas vezes são mutilados, têm perdas dentárias importantes e já vêm para a gente com problemas de articulação temporomandibular. Então é uma coisa que devemos ter anotado no nosso planejamento e dar atenção a isso. Cada vez mais temos pacientes idosos. E o paciente idoso tem todas essas características de mutilado, perdas dentárias, bruxistas muitas vezes, enfim, tem uma série de características especiais que devemos ter em conta na hora de fazer o planejamento. Esse é um ponto que considero muito importante. O professor Zackson, em um artigo, considera que o planejamento do tratamento ortodôntico para o paciente adulto e o adulto idoso diferente em relação aos jovens. E eu considero isso perfeito. Vamos entender a situação. Quando temos um paciente jovem e vamos iniciar um planejamento, um tratamento ortodôntico, buscamos resolver 100% do problema. Tentar da melhor maneira possível finalizar aquele tratamento perfeito. Já um paciente adulto, muitas vezes isso não é possível. Por problemas de trabalho do paciente, por problemas de tempo, de disponibilidade, enfim, uma série de problemas que não temos, às vezes, as condições de realizar o melhor tratamento possível para esse paciente. Nessas situações, seria interessante acordar o tratamento antes de iniciar dos possíveis resultados que seriam alcançados. O que é combinado não é caro. Se podemos, antes de iniciar o tratamento, conversar com o paciente, deixar muito bem esclarecido quais os objetivos e aonde vamos chegar, com certeza vamos ter muito mais sucesso durante os nossos tratamentos. Levar em conta os problemas periodontais, as faltas de dente, a situação financeira do paciente. Tudo isso tem que ser considerado para um planejamento eficiente. Planejamentos alternativos, muitas vezes, as contenções em várias situações devem ser eternas. Esse é um ponto importante. Buscamos equilíbrio, estética e função. Em um paciente adulto, às vezes, não se consegue uma estabilização tão eficiente. Então, conversamos com o paciente a possibilidade de uma contenção mais efetiva, mas é uma situação viável que pode ser pensada. Os tratamentos em adultos devem buscar a melhora de qualidade de vida para aquele paciente. Isso é muito importante. Quantos pacientes nos chegam em nossa clínica com problemas de articulação, problemas de baixa autoestima e que um nivelamento, buscando vários pontos para ter uma oclusão funcional, quando alcançamos esse resultado, o paciente fica muito satisfeito, a vida dele muda para melhor, mesmo não tendo chegado a uma perfeição de tratamento. Esse é um ponto interessante que deve ser considerado. O adulto trabalha muitas vezes em funções que não lhe convém tratamentos muito longos. A sua percepção do problema, as suas necessidades diferem dos jovens. Porém, cabe ao ortodontista determinar até onde poderá ser realizados os desejos do paciente, pois a finalização sem uma TM balanceada, mutuamente protegida, pode ser danosa no futuro para esta articulação. Desta forma, os planejamentos devem ser acordados. O que é combinado não é caro. E por escrito, para que não fiquem dúvidas ao final do tratamento, quando o paciente tiver o resultado em frente ao seu espelho. E aqui temos um caso. Veja, é um caso interessante, onde não vamos entrar no estudo cefalométrico. Analisando esse paciente adulto, sexo masculino, com uma face equilibrada, considerei que para esse paciente o mais importante estava aqui, na linha estética. Essa boca não admitia extrações. Se fizermos 4 extrações aqui,
vamos ter uma boca diminuída, uma face encurtada e com certeza o resultado estético e funcional não estariam bom. Portanto, optamos por não fazer extrações e realizar alguns strippings e um pouco de expansão na arcada. Então, um tratamento com uma falta de espaço severa, que vários colegas me comentaram, não, eu faria extração nesse caso. A gente optou por não fazer as extrações. Fizemos o stripping, utilizamos ressortes para molas para aumentar o espaço, criar o espaço para o lateral que faltava, e utilizamos esse aparelho para levantar a mordida do paciente no momento em que ele é um paciente que fazia um pouco de apertamento noturno também. Então é um aparelho da técnica MFS do Dr. Duran, muito funcional, extremamente prático e que facilita muito o tratamento para a gente. É um aparelho que afasta a musculatura, impede com um batente anterior que o paciente faça a oclusão. E isso favorece a passagem do lateral para a sua posição final. Então é um aparelho muito recomendado e muito utilizado por aqui. O dente já chegando em sua posição, a arcada com uma expansão por conta dos arcos de níquel-titânio, o caso já num fio retangular, já numa fase de intercuspidação, e o caso finalizado, sem extrações, funcionando e o paciente muito satisfeito num curto período de tempo. Então essa foi a ideia do que queríamos expor hoje, que seria o tratamento em adultos, um tratamento acordado, que nem sempre com um resultado 100% alcançável, mas um resultado que satisfaça, melhore a qualidade de vida do paciente de uma maneira segura. Aproveito para comentar que estaremos, junto com a Universidade de Nova York, promocionando alguns cursos para o mês de agosto e setembro deste ano. Está já na nossa página, jonasferreira.eu, jonasferreira.eu/es, a informação sobre esses cursos. São cursos bastante interessantes. Assim, doutora Laura, prazer. Mucho gusto de tenerla aquí con nosotros. Hola. Bueno, me parece perfecto el tratamiento porque justamente en adultos se sigue una situación diferente a los adolescentes. Es decir, en los adolescentes tenemos, por supuesto, muchos objetivos de lograr. Por ejemplo, a veces la línea media superior e inferior, en este caso se ha logrado, pero ¿cuántas veces en adultos no se consigue coincidir la línea media superior e inferior? Es decir, se dejan algunos objetivos de lado. En este caso me pareció muy perfecto la elección del tratamiento, porque no haciendo extracciones y haciendo stripping y alineando, realmente se ha logrado con poco movimiento, ya que el hueso en adulto es muy diferente al hueso en adolescentes. Se ha conseguido una excelente relación incisiva, excelente relación canina, y pienso que la interdigitación lateral también es correcta. Así que bueno, realmente con poco movimiento dentario se ha logrado una buena relación incisal, canina, y los objetivos excelentes conseguidos. Eso es lo que opino. Perfecto comentario. Muchas gracias por su participación, doctora Laura. E espero vê-la aqui com nós em outros momentos também. Estamos preparando várias entrevistas com colegas de professores, maestros de universidades aqui em Espanha, em Brasília, em Estados Unidos, que serão colgadas em nossa web também, pouco a pouco. Invito a que participe também das entrevistas. São assuntos bastante interessantes e atuais sobre ortodôncia. E há um apartado também que é muito interessante. Me ocorreu a ideia de ajudar os colegas que estão começando com um tema que se chama 21 dias com ortodoncistas, onde vamos fazer 21 entrevistas em que os ortodoncistas que têm mais experiência vão poder dar uma informação, um conselho, se pode se dizer assim, para os colegas do que se deve fazer, do que não se deve fazer, qual o caminho que é tentado e que não ha ido bem,
o que se pode fazer para termos sucesso e êxito dentro dessa profissão tão querida que é a ortodoncia. Então, depois, se puedes, participe de uma entrevista com nós outros também. Será um prazer ter tua opinião. Bueno, quedamos por aqui. Agradeço tua participação e espero revê-la em outra oportunidade. Um saludo e muito buenas noches.